Olá pessoal, tudo bem? Sou Leonardo do Sensor Geográfico. Nesse material de hoje eu quero mostrar como exportar uma consulta realizada no PostgreSQL para um arquivo de texto. Nos trabalhos de geoprocessamento, muitas vezes a gente utiliza mais de um software para realizar as tarefas, né? Então essa operação de exportar uma consulta do PostgreSQL pode ser útil quando você precisa utilizar esse dado em outro software ou mesmo levar lá para o Excel para poder fazer um gráfico. O comando que a gente vai utilizar chama-se comando copy. Então eu estou aqui no pgadmin, né, com o meu banco de dados já aberto. Eu tenho uma tabela aqui no meu banco chamada IBGE Estados. Ela tem duas colunas, que é o nome do estado e o nome da região, que são as duas colunas que eu vou utilizar nesse exemplo. Então eu vou fazer uma consulta para pegar todos os estados e regiões dessa tabela. E essa tabela a gente vai exportar ela para um arquivo de texto. Então vamos abrir aqui a área de consulta. Então vamos fazer a seleção, né? Select, nome do estado, nome da região, da tabela, corona, que é o nome do meu esquema, .tb e bge estados. Vamos executar. Beleza, a minha consulta funcionou perfeitamente, está aqui, né, minhas 27 unidades federativas e a região de cada uma delas. Agora eu quero exportar esse resultado para eu usar ela em outro software, em outro ambiente. Então vamos utilizar o comando copy. Então a gente utiliza ele da seguinte forma: copy. Como isso aqui é uma consulta, eu tenho que colocar entre parênteses. Mas vocês vão poder ver na ajuda do comando copy, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que você pode copiar uma tabela que já está no seu banco. E aí, nesse caso, o nome da tabela não precisa estar entre parênteses. Então, comando copy, minha consulta entre parênteses, e aqui eu vou colocar e aqui eu tenho que colocar o caminho, aonde que vai ser salvo. Eu vou usar esse endereço aqui, então eu vou copiar aqui esse endereço, e vou colocar aqui. Aí eu preciso colocar esse endereço entre aspas simples. E vou colocar aqui mais uma barra e digitar o nome do arquivo de saída. Eu vou colocar o nome de consulta. E o tipo do dado. Vou colocar CSV. Pode ser CSV, mas pode ser um TXT também. Lá na ajuda você vai ver que tem outra opção. O que mais que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar o delimitador, o que vai separar as duas colunas. Então eu posso colocar o if delimiter, vou usar o separador com ponto e vírgula. E para exportar o nome de cada campo, eu tenho que usar também esse argumento aqui, CSV Reader, que aí ele vai exportar o meu arquivo CSV com o cabeçalho. Perfeito? Então vamos executar aqui a consulta. Joia, não deu nenhum erro, então vamos lá na tabela ver como está o resultado. Então vou abrir aqui, utilizando o Notepad. Está aqui, ó, nome do estado, nome da região, Acre, Alagoas, Amapá, tudo certinho. E aqui eu posso usar em algo só. Posso abrir posso abrir o Excel e carregar esses dados lá para dentro do Excel, né, no importar dados do Excel, e fazer o uso que eu precisar, ou então abrir em um outro software SIG ou encaminhar isso por e-mail para alguém. Tudo bem? Pode haver a necessidade, se na hora de exportar a tabela os caracteres tiver caractere especial, né, na sua tabela, os acentos, por exemplo, igual aqui no Piauí, Pará, pode ser que na hora que você exporte, esses caracteres vão ficar aparecendo com aqueles símbolos estranhos que a gente costuma ver
lá no Excel ou no arquivo de texto. Então ele não reconhece os acentos, né? Então pode ser necessário você ainda colocar aqui o argumento do encoding. E aí você vai colocar qual é a saída, né? O arquivo de... a especificação dos caracteres para a saída. Bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, posta aí nos comentários para a gente continuar produzindo material. Ah, só uma coisa. Lembrando que essa consulta, ela só se aplica para banco de dados local. Se eu tenho o banco em um servidor e quero copiar a consulta para o computador do cliente, aí é uma outra operação que a gente mostra em um próximo vídeo, beleza? Obrigado, um abraço e até a próxima.